7 horas e 53 minutos, 52 minutos em Campos. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM, também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Está pautado para esse bloco, meu caro Arnaldo Neto, nessa conversa com o Caio Viana, secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói e pré-candidato a deputado federal, para abordarmos aqui com o Caio o governo Cláudio Castro, a pré-candidatura do Rodrigo Neves também ao governo do estado. Eu volto com você, Arnaldo. Mas antes de entrar nessa pauta, eu vou voltar à resposta anterior do Caio em relação à questão da contestação de resultado eleitoral. Ele citou o quanto que da eleição de 2016 o grupo dos garotinhos ficou a eleição toda contestando o resultado das urnas na vitória do Rafael. E na última eleição, Caio, tem ainda um processo correndo, né, que pede a cassação e a inelegibilidade tanto do Vladimir quanto do Frederico por fake news da campanha, atribuindo a você uma parceria, ou que o Rafael Diniz apoiaria a sua campanha. Como que você tem acompanhado esse processo e o que espera dele? Foi muito bom você tocar nesse ponto, Arnaldo. Eu não esperava, mas eu gostaria até de ter mencionado, e foi bom você fazer essa pontuação. Na verdade, alguns caracterizam um ou outro, né? Alguns é Steve Bannon, outros falam que é o pai da fake news e tal, enfim. Eu posso dizer que eu conheci o avô da fake news. O avô da fake news se chama Anthony William Garotinho. Se chama Garotinho. Esse é o avô da fake news. Quem não se recorda quantas fake news o Garotinho promoveu, né, na época em que o Arnaldo Viana era prefeito? Quantas? Inventou que o Arnaldo tinha contas no exterior. Cadê as contas do Arnaldo, que não apareceu até hoje? Ele ia para a rádio dizer que tinha, dava a senha da conta. Talvez ele tenha até retirado o dinheiro dessa conta, né? Porque ele tinha a senha. Né? Então, ou seja, é tanta loucura, não cabe mais isso, gente. Não cabe mais isso. É preciso a população dar um basta nessa política, sabe? Nessa política pequena, nessa política sorrateira. A gente tem que pensar política em alto nível. Campos precisa evoluir, se desprender, né, dessa política tão pequena e mesquinha dessa família Garotinho. Eles são baixos, a gente já sabe, né? Fizeram isso durante a eleição, a gente também já esperava isso. Agora, eles utilizaram, como inclusive está descrito no processo, que já tem parecer favorável para a cassação da chapa Vladimir Garotinho e Frederico Paes, né, que é exatamente o uso do poder financeiro do fundo eleitoral para propagar fake news, né? Uma mentira deslavada falando que a gente teria o apoio e associação do prefeito Rafael Diniz na nossa candidatura. Eu não falei com o Rafael nem no período de pré-campanha, nem durante a campanha, né? E nem depois da campanha. Então, ou seja, em nenhum desses períodos a gente teve nenhum tipo de contato ou algum tipo de orientação, nem por telefone, né? E nem pessoalmente, porque na campanha também a gente não se encontrou. O Rafael fez uma campanha muito mais restrita de rua, do ponto de vista de rua, então a gente acabou não se encontrando também na rua. Com o Vladimir eu encontrei nos debates, né? Eu encontrei com o Vladimir na pré-campanha, porque o Vladimir estava desesperado tentando arrumar um candidato a prefeito, porque ele não queria ser candidato a prefeito, né? Ele queria continuar em Brasília. Isso é bom ser frisado aqui. O Vladimir não queria ser prefeito de Campos. Ele foi obrigado a ser prefeito de Campos. O pai teve que bater na mesa, outras forças políticas do grupo deles tiveram que se movimentar para que ele fosse candidato. Ele estava desesperado e não queria ser candidato. Ele queria, né, um consentimento da minha parte e alguma forma de composição, né, política ali, eleitoral, para que ele não fosse candidato. A partir do momento que eu demonstrei para ele que isso seria inviável, né, por ter um modelo de política diferente, por não concordar com a política que os garotinhos praticam, nem politicamente, eleitoralmente, nem administrativamente, isso foi inviabilizado, né? Então, assim, eu estive com o Vladimir a pedido dele
nesse desejo de que fosse escutado o desejo dele de não querer ser candidato, mas não tive com o Rafael. E ele foi para a eleição desferindo essas mentiras, essa fake news e propagando isso durante toda a eleição. Tanto no primeiro turno, ele já começou em doses menores, e no segundo turno intensificou isso numa eleição que foi muito apertada, uma disputa ali de menos de 5 mil votos, que se tirasse dele, a gente poderia ali de em torno de 5 mil votos ter vencido a eleição no segundo turno. Obviamente que um disparo em massa em redes sociais atingindo mais de 100 mil pessoas com uma mentira dessa de um governo que estava extremamente mal avaliado e com uma alta taxa de rejeição, influencia as pessoas. E as coisas demoram. A grande realidade é que, olha, fato curioso, as pessoas até, talvez se eu estivesse conversando aqui com algum coordenador de marketing, algum marqueteiro, iria me indicar, a nem ficar lembrando disso, mas eu cheguei num ponto que eu hoje estou fazendo a política totalmente com o coração, e é por isso que eu entrei na política. Eu acho que falar a verdade o tempo inteiro é o que vai me fazer continuar fazendo política para as pessoas com a melhor das intenções por muito tempo. E, obviamente, essa questão do Arnaldo aí que o garotinho propagou de fake news lá atrás, muitas pessoas no início acreditaram. Muitas pessoas achavam que era verdade, que o Arnaldo poderia ter contas no exterior, e o Arnaldo nunca teve, Então, ou seja, e como é que ficou isso? Quem reparou isso? Quem repara esse dano? Porque lá atrás houve um dano, e quem reparou esse dano? Então, por isso eu acho muito importante a atuação da Justiça Eleitoral, acho muito importante a atuação do Ministério Público nessas questões para combater esse tipo de atitude que não dá mais. A gente está vivendo, ainda mais agora com o advento tecnológico, rede social, é ainda mais fácil você propagar fake news, mentiras, e essas mentiras, essas ilações perdem o controle, e elas vão ser distribuídas numa proporção muito maior do que a verdade. Então é preciso ter um freio de arrumação nisso mesmo, porque reputações estão sendo destruídas, e depois não há reparo. Não há nada que você faça depois para poder resolver esses episódios. Caio, esse bloco está programado para a gente falar do governo Cláudio Castro. Vamos lá. Queria sua avaliação do governo, e é um dos pré-candidatos ao governo, a continuar onde está, no caso. Ele foi eleito a vice, assumiu com o impeachment primeiro afastamento, depois impeachment de Witzel. Teve aqui em Campos recentemente, assumiu uma série de compromissos, O restaurante popular em Guarujá para novembro, concluir a ponte de integração entre São João da Barra e São Francisco, posto do Detran em Guarulhos. Queria que você fizesse uma análise do governo Cláudio Castro, desses compromissos assumidos por ele com Campos e região. Bom, Aloysio, primeiro eu acho importante a gente fazer uma avaliação. O governador Cláudio Castro tinha uma candidatura de vereador difícil, era um vice-governador improvável e um governador ainda mais improvável, certo? Então, obviamente, ele não tem um amplo apoio popular para governar o estado do Rio de Janeiro. O que ele está conseguindo fazer, e aí eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu vou dar a minha opinião, mas o que ele está conseguindo fazer é um arco de alianças políticas, muito extenso, muito grande, tentando se sustentar no poder através das alianças políticas. Eu tenho muitas preocupações e ressalvas com relação a isso, e acho, inclusive, que ele vem aparelhando demais o Estado. Você vê que você tirar um Conte Bittencourt da administração pública à frente da Secretaria de Educação, um cara renomado, respeitado, para colocar uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento da política pública de educação do Estado, isso é temerário, é preocupante, e arriscado. Então, assim, eu estou dando um exemplo. Isso foi feito em diversas áreas, como foi feito na ciência e tecnologia, como foi feito em outras áreas também, como foi feito na área do transporte público. Você tem lá um rapaz do pneu lá, que a única coisa que ele tem que se assemelha a transporte público é ser, acho que é Juninho do pneu,
Então, enfim, você não tem um conhecimento para tratar de uma mobilidade urbana complexa e necessária, tanto na Grande Rio como no interior do estado. Haja visto os problemas que a gente vem vivendo, inclusive, de transporte público há anos em Campos, né? Tudo bem que é de obrigação do município, mas o estado poderia estar ajudando a pensar nesse modelo urbano também, de mobilidade urbana. Então, eu acho que o Cláudio é um candidato, é um pré-candidato ao governo do estado natural por ser governador. Eu não avalio bem a gestão dele, como não avaliei bem em outras oportunidades a gestão do Witzel, né? Eu acho que o Cláudio ele estava na gestão do Witzel, né? Obviamente ele vivenciou e presenciou todos os acontecimentos da gestão do Witzel, né? Hospitais de campanha que nunca foram entregues, que se tornaram escândalos administrativos durante a pandemia. Então, uma série de questões aí que eu acho que o Cláudio, na minha opinião, hoje está governador do estado, mas não deveria continuar, tá? E aí eu vou te fundamentar do ponto de vista da pré-candidatura do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Eu hoje, nesse momento, apenas enxergo um único pré-candidato ao governo do estado. E aí, por que eu te digo isso? Não é porque ele é do mesmo partido do que o meu, né? Não é porque eu conheço o Rodrigo há muito tempo, não é porque estou aqui na administração pública à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, é porque o Rodrigo é o único nome que reúne todas as qualidades, né, e predicados necessários para enfrentar o maior desafio de gestão pública do Brasil, que é a gestão pública do estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise muito grande na segurança pública, e o Rodrigo, em Niterói, ele conseguiu ter hoje uma avaliação, sair da Prefeitura de Niterói com mais de 85% de avaliação positiva da gestão dele, né, com várias entregas reais. É o único que tem experiência comprovada, testada e positiva de gestão. E isso, assim, contra fatos não há argumentos, né? O Cláudio está testando a gestão agora, ele está entendendo de gestão nesse processo agora. O Marcelo Freixo não tem nenhuma experiência de gestão. Eu acho que é muito temerário e arriscado colocar uma pessoa que não passou por uma experiência de gestão de prefeitura, né, para poder administrar o estado do Rio de Janeiro, que é o maior desafio de gestão. Então, eu hoje vejo a candidatura do Rodrigo com um projeto, com a plataforma O Rio que Queremos, né, uma plataforma que vem escutando a população. O Rodrigo vem andando, como fez o lançamento da pré-candidatura dele em Campos, junto da gente. Vocês estiveram presentes lá, acompanhando o almoço junto da imprensa, né? Fizemos uma ampla agenda visitando a UENF, visitando a sociedade civil organizada, depois falando com as bases do partido. A gente vem fazendo isso em diversas cidades pelo estado, e o Rodrigo vem debatendo essa plataforma, trazendo novas ideias e também apresentando soluções, mostrando que ele quer um governo participativo com a população, mostrando a importância desse trabalho de escuta, né? E, ao mesmo tempo, tendo muita atenção tanto aos pontos críticos de retomada da economia, mas também entendendo a importância da gente voltar com uma plataforma educacional, né, uma política pública de educação pública forte, que o Estado vem deteriorando, né, tanto as suas universidades estaduais, né, quanto as suas escolas públicas. Então, é preciso pensar nisso de novo. Darcy Ribeiro e o Leonel Brizola fizeram isso com maestria lá atrás, criando, né, os Brizolões, os nossos CIEPs. Hoje, o Rodrigo tem casos que, em Niterói, ele pegou administrações desses CIEPs, municipalizando esses CIEPs pelo entendimento da importância que tem, né, o ensino de tempo integral, o ensino de qualidade, né? Então, eu acho que o Rodrigo está muito preparado, muito capacitado, e eu não teria, como não fiz lá atrás, mesmo tendo em 2018, né, um candidato a governador pelo PDT, eu não o levei a Campos, né? Não o levei porque não acreditava que ele reunia todas essas questões para poder apresentar ele para as pessoas e pedir às pessoas que acreditam em mim, né, para poder dar um voto de confiança. E eu peço, obviamente, que as pessoas comecem a avaliar a pré-campanha do Rodrigo Neves e enxerguem
a qualidade que tem, não só pela gestão de Niterói, mas a qualidade que ele vem apresentando como, então, pré-candidato, com trabalho de escuta, com trabalho de política participativa. Caio, você se referiu ao lançamento da pré-candidatura de Rodrigo Neves, foi no dia 16 de julho aqui em Campos, a gente cobriu, a jornalista Dora Paula Paz fez a matéria, e nesse mesmo dia você foi lançado também pré-candidato a deputado federal, eleição que você já disputou na última, né, em 2018. Foi bem votado, não se elegeu, mas foi bem votado. Queria saber da sua perspectiva, da sua própria pré-candidatura, em relação ao Rodrigo Neves. Inevitável a gente trazer aqui o que falou o deputado federal Marcelo Freixo, falou ontem aqui nesse programa, que ele não considera a pré-candidatura de Rodrigo Neves consolidada ainda, ele não perdeu a esperança de trazer o PDT para o seu arco de apoio, ele foi para o PSB para tentar ampliar isso, né? E chegou a falar que, pelas prisões de vários governadores no Rio, ele não acharia que alguém como o Rodrigo, que ficou preso alguns meses ali na Operação Lava Jato, depois foi solto, que ele não acharia isso bom para o próximo governador. Queria que você falasse de uma coisa e da outra, por favor. Eu vou começar pelo Marcelo Freixo, Luiz, até para aproveitar a tua lembrança da entrevista dele. Bom, primeiro, o que chega a mim de informação e que eu tenho de informação é que o episódio de sequestro que aconteceu com o Rodrigo, eu acho que é a forma correta de ser caracterizado, né, foi uma arbitrariedade total, né? O Rodrigo nunca foi escutado no processo, nunca teve nenhuma oitiva, ou seja, foi literalmente uma decisão arbitrária naquele momento, até onde me consta com as informações que tenho. E eu acho que o deputado federal Marcelo Freixo deveria avaliar melhor as posições dele, até porque ele está pleiteando em constante conversa com o ex-presidente Lula, que foi preso na Operação Lava Jato. Então ele precisa entender que tipo, né, de político ele quer ser, porque ele está me parecendo ser um oportunista, né? Não parecendo ser uma pessoa que está de fato preocupada tanto com as arbitrariedades que houveram, né, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, juridicamente, e também, ao mesmo como eu acho que é o caso do Rodrigo Neves, tá? Como também não está me parecendo uma pessoa que quer e que tem a postura para fazer um amplo diálogo, né? Eu acho que ataques, fazer considerações, tanto na pré-campanha quanto na campanha, são normal, né, natural, mas a gente precisa ter dosimetria, né? Peraí, o Freixo não pode estar sentado com o Lula um dia pedindo apoio do Lula, querendo agarrar o braço do Lula, porque o Lula está bem na pesquisa, e depois atacar o Rodrigo com algo que ele fere diretamente o presidente dele, que é o Lula, né? Então, bom, Freixo, por favor, você tem experiência de sobra para poder fazer a avaliação que você está indo pelo caminho errado. Só me dá mais clareza e certeza que o meu pré-candidato é o Rodrigo Neves e que o PDT terá a sua pré-candidatura e terá, posteriormente, após as convenções, homologada a sua candidatura própria ao governo do Estado com o nome mais preparado e mais capacitado, que é o nome do Rodrigo Neves, né? Bom, Aloysio, com relação ao Rodrigo e o nosso querido presidente nacional, Carlos Lupe, ter lançado o meu nome como pré-candidato a deputado federal naquela ocasião em que estivemos com o Rodrigo lançando a pré-candidatura dele ao governo estadual em Campos, o que eu posso dizer é o seguinte: eu sempre fui um militante partidário, eu comecei das bases do partido, eu tenho 32 anos de idade, eu tenho 16 anos de PDT, eu tenho 16 anos de partido. Isso mostra uma coerência na minha trajetória, isso mostra um compromisso meu com os ideais que eu defendo ao longo da minha vida, né? Nunca mudei de partido, nunca fiquei alterando de sigla, que é o que a gente vê a maioria dos políticos fazendo. Não que não possa ser feito, mas que eu acho que isso mostra, obviamente, um ponto importante do meu caráter,
né, um ponto importante da minha condução política. Eu passei pela presidência da Juventude do PDT, fui secretário-geral do PDT em Campos, sou presidente municipal do PDT hoje em Campos e sou vice-presidente regional do PDT na executiva estadual lá do nosso querido presidente Carlos Lupe. Né? Então, assim, eu sempre fui um militante partidário. Em 2018, eu não era candidato a deputado federal, desculpa. Eu não era candidato a deputado federal. Por quê? Eu estava muito focado, tinha acabado de sair de uma eleição de prefeito em 2016 e meu sonho é transformar a minha cidade. Você pode ter certeza que todas as experiências que eu estou buscando, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo da minha vida é para transformar Campos, é para reviver os bons tempos da gestão de Arnaldo Viana, que sem dúvida é a melhor gestão que Campos já teve. Eu não tenho a menor dúvida disso, a população também não apresenta a menor dúvida disso em todas as pesquisas de levantamento que são feitas na cidade. Então, eu tenho esse compromisso comigo, com o nosso grupo político, né, com a sociedade campista, de retomar esse tempo áureo que a cidade de Campos viveu e apontar Campos ainda para uma evolução muito maior, trazendo esse poder de diálogo que a gente vem apresentando com outras frentes políticas, criando, obviamente, uma coalizão para a gente defender o povo de Campos. Então, quando eu digo isso, eu te digo o seguinte, que naquele momento eu não pensava em ser deputado federal, eu pensava de novo em disputar a eleição de prefeito em 2020, como fizemos. Mas ali eu fui chamado para uma missão partidária, né, do nosso presidente Carlos Lupe, que naquele momento, junto até mesmo com o Rodrigo, que já avaliava naquele momento, né, as questões do PDT, mesmo ainda não estando naquela ocasião filiado ao PDT, já ajudava a pensar, já tinha um desejo de estar no PDT, de fazer essa transição. Né? Então, ali a gente entendeu que era necessário, tanto para a defesa da nossa cidade, da nossa região, e também para uma missão partidária, a gente colocar o nosso nome à disposição para candidatura de deputado federal. Né? Eu acho que naquele momento Campos estava também carente dessa representatividade e a gente tinha que dar essa condição do eleitor poder ter essa representatividade também através do nosso nome, e assim o fiz. Né? Como não estava preparado naquele momento para ser candidato, não tinha pensado em ser candidato, o que aconteceu? A gente veio numa candidatura de pouco mais de 15 dias, foram pouco mais de 15 dias para a gente poder desenvolver uma candidatura, levar nosso nome, difundir o número, né? E aí a gente, obviamente, teve o que eu considero um resultado extraordinário, acima do que a gente tinha projetado, né? Porque a gente fica na primeira suplência, com pouco menos de 2.000 votos a gente estaria dentro, né? Então, o que mostra que, mesmo com tempo curto de campanha, o povo de Campos acredita e acreditou que era possível a gente ganhar a eleição e acredita no nosso trabalho. E aí a gente agora vem desenvolvendo, obviamente, um trabalho na perspectiva de ajudar Campos, ajudar a nossa região do Norte e Noroeste Fluminense, ajudar na reconstrução do estado do Rio de Janeiro e ajudar a repensar o país, né, a repensar o Brasil. Eu acho que isso também, nesse momento, vem me encantando muito, a possibilidade de participar dessa rediscussão do país, da rediscussão de um modelo administrativo para o nosso estado do Rio de Janeiro e, com certeza, um olhar especial para Campos, né, e para a nossa região, que precisa de investimentos e, obviamente, qualquer parlamentar disposto a trabalhar com boa articulação tem como ajudar e muito, né, a sua região. E é isso que a gente está se propondo a fazer, mas nesse momento eu não estou com esse pensamento em eleição, em pré-candidatura. Eu estou muito focado na gestão à frente da Secretaria de Tecnologia, Ciência e Inovação de Niterói. A gente está desenvolvendo vários programas importantes aqui na frente da Secretaria. Estamos reativando um programa, obviamente, em uma escala maior, mais próxima ao que era o Navegar é Preciso em Campos, né, que é a plataforma urbana digital. A gente tem feito isso na Engenhoca, estamos voltando com a plataforma em modelo híbrido, né? Vamos inaugurar parcialmente esse ano e completamente no ano que vem a plataforma urbana digital da Viradouro, né, que é outro equipamento também de inclusão digital, de capacitação da mão de obra. Tem cursos de automação residencial, automação industrial, programação de computadores. Nós estamos incluindo agora também na carteira de cursos da Viradouro, que vai ser inaugurada, cursos na área de blockchain, né, que é uma nova tecnologia disruptiva que com certeza vai transformar
e muito como a gente vê o mundo hoje em dia, principalmente no que tange as relações tanto financeiras quanto de propriedade, né? Hoje a gente vê um espaço muito grande para o crescimento dessa tecnologia e é preciso a gente já ir formando pessoas para entenderem dessa tecnologia. Nós estamos criando, né, um convênio junto da FEC, que é a Fundação Euclides da Cunha, da UF, é um projeto que a gente vem chamando de Acelera Niterói, um projeto onde a gente vai incubar startups e acelerar startups, né? Serão mais de 5 milhões de reais investidos para essas empresas terem esse suporte inicial, e isso está dentro do programa de retomada do desenvolvimento econômico do prefeito Axel Grael. Então, é um programa que a gente também está muito dedicado no desenvolvimento desse convênio. A gente está fazendo a reativação, né, do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação de Niterói, né, um conselho bem amplo, com a participação de diversas entidades importantes. Então, a gente está trabalhando muito com foco aqui na gestão da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói. Estamos desenvolvendo uma aplicação, né, para ajudar no combate à violência às mulheres, né? É uma aplicação importante que vai funcionar como um botão de pânico e também possibilidade de gravação de vídeos que serão enviados para o nosso Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, né, e depois será direcionado, obviamente, uma ocorrência, uma viatura para averiguação daquela situação. Então, a gente está desenvolvendo muitos projetos aqui, Luiz. Eu estou muito focado na gestão, nesse momento, da secretaria. A gente pegou uma secretaria que ela não existia, né, ela foi criada esse ano, ela funcionava como uma subsecretaria da Secretaria de Educação, e a gente está tendo todo o desafio de estabelecer essa pasta, tanto no que tange no formato administrativo, interno, burocrático, mas também de projetos a serem ofertados para a população e em tempo recorde, né? A gente está, graças a Deus, recebendo diversos elogios de diversas frentes no estado que queriam Niterói e sabiam que Niterói tem esse potencial de ser inovadora, está na vanguarda aí das cidades inteligentes. O Axel tem muito essa pegada, né? O Axel entende e compreende muito esse conceito. Como secretário de Planejamento à época do Rodrigo Neves, ele aprofundou-se muito na discussão de cidades inteligentes. Ele está querendo marcar também a gestão dele, mostrando que Niterói tem condição de ser esse grande hub de inovação, né? A gente está propondo a criação de um ecossistema de inovação, com parque tecnológico, com diversos equipamentos. Estamos construindo um coworking público. Ou seja, tem muita coisa boa acontecendo aqui e são experiências positivas que a gente está desenvolvendo. Obviamente, gostaria de estar fazendo tudo isso em Campos, na minha cidade, mas Deus sabe de todas as coisas e da hora certa de cada coisa, né? E eu só tenho a agradecer essa oportunidade que eu estou tendo de desenvolver um trabalho que eu sou apaixonado, né? Sempre fui apaixonado por tecnologia a minha vida inteira, né? E hoje estou podendo desenvolver esse trabalho para a cidade de Niterói e posteriormente levar toda essa experiência para Campos, para a nossa região, para o nosso estado, né? Quiçá o nosso país. Bom, Caio, são inúmeros os comentários aqui no streaming, no Face. Como diz a Luiz, de vez em quando dá uma foiçada no escuro aqui. Mas eu vou aproveitar aqui alguns, inclusive do Maurício Batista, o Furel, que é o nosso ouvinte número 1, desde o primeiro dia de programa, ele participa com a gente aqui. E ele faz uma pergunta a você, e tem o Hugo Pereira também, que complementa o mesmo assunto. Tá aqui, ó. Caio, a cidade, e aí volta um pouco a questão de Campos, né, que está sempre, né, trazendo aí essa necessidade de comentar. A cidade de Campos depende da Caixa Econômica. Qual a sua análise com relação à venda do futuro? E aproveitando aqui rapidamente, o Hugo Pereira diz aqui também: Campos precisará de ajuda na Câmara Federal. Antes dependíamos dos royalties, né? Vieram e venderam. Agora dependemos da Caixa Econômica Federal. Excelente observação, Hugo. Um abraço aí para você, bom dia. Eu acho que é o seguinte, Cláudio, na verdade é um ponto importante a ser avaliado, né? Eu fui contra lá atrás
a venda do futuro, mesmo entendendo que muitas vezes empresas privadas, inclusive, se utilizam obviamente, de empréstimos para se alavancar, para poder aumentar a tua presença de mercado, e no poder municipal, alguns administradores utilizam-se da antecipação de receitas também em momentos de dificuldade. Porém, eu não digo que é inválido, eu digo que é preciso ser bem estruturado e é preciso, de fato, ser necessário fazer. O que não se apresentou naquele momento. Foi pego um valor extremamente considerável, né, que prejudicou administrações, ainda prejudica administrações futuras, inclusive o próprio prefeito, filho, né, da ex-prefeita que, à época, contratou essa antecipação de recurso, de royalties, disse que é inviável manter, né, o pagamento dessas parcelas, porque está prejudicando a administração dele. Pois bem, mas foi a mãe dele que contratou, né? Foi o grupo político dele que defendeu, foi na figura do então, acho que secretário de governo na época, o Garotinho, que foi lá negociar com a Caixa Econômica, enfim. Então, ou seja, de novo, a incoerência que esse grupo político vive constantemente trazendo para a gente. A verdade é o seguinte, não só a venda do futuro foi responsável do ponto de vista de que para onde foi aplicado esse dinheiro? Eu me lembro, o Aloysio e Arnaldo Neto e Cláudio Nogueira e o ouvinte que está nos assistindo nesse momento, eu me lembro que nas eleições, o período que antecedeu as eleições de 2016, foi gasto muito dinheiro de forma irresponsável, inclusive quebrando calçadas na área central da nossa cidade, calçadas que estavam boas, calçadas em estado de conservação aceitável, estava sendo quebrado para ser construído nova calçada ali em cima. Isso é grave. Isso foi feito com dinheiro que estava antecipando o futuro da nossa cidade, antecipando receita para ser gasto de forma irresponsável. Então, isso, obviamente, é algo que a gente precisa pontuar e, ao mesmo tempo, vale aqui uma nova avaliação com relação, né, ao novo Código Tributário que o Vladimir tenta enviar para a Câmara insistentemente. Bom, você está precisando tanto de dinheiro assim? Eu fiz essa pergunta para o Vladimir no debate, faço novamente. Quando que o então agora prefeito, o senhor prefeito Vladimir Garotinho, vai cobrar da mãe dele, Rosinha Garotinho, que devolva mais de 800 milhões de reais para os cofres públicos da cidade de Campos que foram desviados do Prev Campos? Foi apurado isso numa CPI. Quando que ele vai devolver esse dinheiro? Quando que a mãe dele vai devolver? Quando ele, como prefeito, vai cobrar? Agora, quer tirar dinheiro do bolso do trabalhador? Quer aumentar imposto? A gente está discutindo isso a nível estadual, nacional, internacional, a redução da carga tributária. Ele quer aumentar? Pede a tua mãe, Vladimir, para pagar o que ela deve ao povo de Campos. Bom, 8h25, vamos fazer uma pausa rápida, voltamos em instantes, né, para continuar a nossa conversa aqui com o secretário de Ciências e Tecnologia de Niterói e pré-candidato a deputado federal Caio Viana. É rápido, né, uma pausa bem ligeira para a gente fechar o programa de hoje, também no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.